Bem, as horas vão passando e eu vou ficando mais irritado, porque, claro, tem gente que percebeu o grande tratamento desigual. Mais um, tem muitos, mas esse, em relação ao de ontem, de dar o segundo amarelo para Bolo e, portanto, do vermelho, é o mais exagerado. Vocês lembram daquilo com Olise, né? Com o jogador paraguaio, com Galarza. Ele não fez nada, foi o outro que simulou uma agressão. Foi para cima dele e simulou uma agressão, tá bom? E o amarelo foi para Olise. O que aconteceu aqui? O cartão amarelo ficou para Olise quando deveria ter sido aplicado exatamente o mesmo critério de ontem. E na partida entre Paraguai e Estados Unidos com Almiron, e no entanto, não foi aplicado. E não ficou só nisso. É que quando foram tentar tirar ou pedir para tirarem o amarelo de Olise, nem sequer depois tiraram. E já havia o precedente também do Lugum. Olha, na Copa do Mundo já vimos isso 1 milhão de vezes, infelizmente, não em todas as Copas, mas sim em algumas muito específicas. O caso da Coreia foi exagerado, e este também está sendo exagerado. Sempre é o anfitrião que mais interessa também era os Estados Unidos, mas é que contra os belgas já passaram vergonha e é contra um time específico preferido. E vocês sabem que eu tenho me segurado um pouco nos últimos dias, mas é que agora não dá mais para segurar. Quer dizer, é impressionante. É que eu voltei a ver imagens disso, eu não lembrava de ontem dessa jogada que você falou, o VAR, claro, porque estão dizendo para você, olha, com o regulamento na mão, o que aconteceu ontem foi bem marcado. Se usarmos o argumento de regulamento na mão, voltamos ao primeiro dia, ao lance do Messi. Mas antes, vejam isso. É uma jogada incrível, incrível. O que acontece é que é difícil, claro que não numa jogada assim, quando o goleiro, aquela típica do goleiro chegando, né? Porque ele vai com as mãos e o resto com a cabeça. É normal o goleiro chegar. Mas reparem no que acontece no fundo, ou melhor, acontece em destaque, né? Mas é algo que com VAR dava perfeitamente para revisar o lance do Dibo. Vai pegar essa bola e reparem no Lisandro e no McAllister, o que eles estão fazendo com o jogador suíço que tenta pular, que tenta disputar essa bola. Reparem, vão dizer que não, que o goleiro ia chegar de qualquer jeito, tá bom, porra! Mas tem dois caras empurrando ele. Eu posso mostrar a imagem em seguida, vocês já sabem, por causa da FIFA. Estão claramente empurrando o jogador suíço ao mesmo tempo. Pô, isso não é falta? No meio-campo isso é falta, mas na área não, né? Mas insisto, não é a única. Estão com o regulamento na mão, claro, e com o regulamento na mão, no primeiro dia, Messi deveria ter sido expulso, e com o regulamento na mão, tanto em campo quanto nos bastidores, o inglês Kouamsa foi suspenso por 2 jogos. Então Messi também deveria ser, ou seja, perder os outros 2 da fase de grupos. Messi teria 4 ou 5 gols a menos. Já pensou se a Argentina nem tivesse se classificado? Porque vendo bem e entendendo, quando o Messi não está em campo ou quando ele não está focado. Bom, naquele dia não teve regulamento na mão, né? Com o regulamento na mão também, que é o que hoje estão dizendo absolutamente todos que estão defendendo o que aconteceu ontem com Êmbolo, aqui. Ao Lautaro, por comemorar depois com a torcida, deveriam ter dado o cartão amarelo e ele estaria fora das semifinais desta Copa do Mundo. Mas, como não tinha o regulamento na mão, ou o regulamento está na mão de quem a gente já sabe, né? Não, de verdade. É que tipo, eu tô de saco cheio, cara. Eu tô de saco cheio, é que com o regulamento na mão. O Messi, no jogo Holanda contra a Argentina na Copa do Mundo, de 22, com o regulamento na mão. Só um instante, vou tirar a música. Nesse dia, Messi cometeu esse toque de mão, não, nunca melhor dito, uma mão tremenda, do nada. Ele já tinha um amarelo e o Matheus La Rosa estava lá. E olha só, a mão do Messi, absolutamente intencional, é que os cartões amarelos por mão são dados por intenção, por cortar o jogo. Bom, então naquele dia o regulamento não estava na mão, por algum motivo, mas sempre tem alguém que chega e me diz, não, pô, Miguel Serrano, com o regulamento na mão. Ontem, na entrada que fizeram no Nico, que citei no vídeo, para mim pareceu quase cartão vermelho.
Reparem como ele está pisando nele. Realmente o árbitro deveria ter intervindo, mas poxa, são muitos contra só um. É que se forem por esse caminho, também vou dizer o seguinte. A do McAllister com o suíço também, né? También. Mesmo se defendendo muito, só tiveram aquela jogada do Nico Gonzalez, mas, claro, eles têm, um monte de situações em que M sempre sai beneficiada, é a Argentina, sempre cai para um lado. Cara, não me sacaneia, mas insisto, a mais grave, levando em conta o de ontem, Galarza, o paraguaio contra Ulissi, dá pra ver claramente pelas imagens que ele está se auto-machucando, que está fingindo, que está simulando. Porra, revisa isso, porque você dá o amarelo para o Ulissi, dá para o outro não tinha amarelo, né? Bom, tanto faz, quer dizer, ele deveria ter revisado por causa da questão da identidade, né? Mas é que nem fica tão claro assim como estão interpretando essa regra que entrou neste verão. Deveria ser assim. Quando alguém comete uma falta, não é justo dar o cartão para quem só estava passando por ali. Não, pô, aí sim tem que entrar. Mas quanto a reavaliar uma falta, aí já não. É que nessa, inclusive, deveriam ter agido. Ou seja, isso sim eu entendo que esse é o espírito da regra. Essa, mais que a de ontem, mas se entrou na de ontem, tem que entrar nessa. O que acontece é que, claro, se todas essas coisas fossem marcadas, se tudo isso fosse apitado, entraríamos numa situação absurda em que tudo estaria sendo apitado o tempo todo. E haveria situações dessas praticamente todos os dias. Bom, o lance da Argentina ontem com o bolo não vamos ver de novo por anos, por muito tempo. Hoje eu estava vendo o vídeo do Iñaki Angel e ele dizia: vocês se lembram do lance do Van Persie? Eu tive que voltar àquilo, lembrei, Van Persie aqui contra o Barça. Naquela eliminatória de 2011, o Arsenal estava se classificando, era o minuto 55 do jogo de volta, o Arsenal estava vencendo por 2-3 no agregado. E lembrem-se do que aconteceu aqui, Van Persie ficou em posição de impedimento. O cara, além disso, o apito do árbitro é incrível. Reparem, quando o árbitro apita, aí ele apita e Van Persie, um milissegundo depois, o cara, porque é o que ele tem que fazer, chuta para o gol, chuta para fora. Ele levou o segundo amarelo e, portanto, o vermelho. Quando vocês viram isso novamente no futebol? Isso foi em 2011, já se passaram 15 anos. Vocês já viram algo assim de novo? Claro, porque são situações que acontecem de tempos em tempos e que sempre acabam acontecendo. Para um time que todo mundo fica desconfiado, achando que tem algo estranho acontecendo aqui, como aconteceu com o Barça durante tantos e tantos anos, e depois ficamos sabendo que durante 20 anos os 4 presidentes pagaram milhões ao vice-chefe dos árbitros. Isso foi na Europa, na época em que o Barça vestia Unicef, e era a época em que o responsável pelo Unicef era Seni Sersici, que ao mesmo tempo era o responsável pelos árbitros na UEFA e que já era um cara que estava sob suspeita. Porque na Copa do Mundo, que coincidência, Copa de 2002, ele era o responsável pelos árbitros na FIFA, naquele ano, naquela Copa do Mundo. Quem além da Coreia chegou às semifinais? Turquia. O cara é turco. Claro, é que porra, como não pensar mal, mas eu não tô inventando isso aí, o Messi já em 2019, e outro dia a gente viu o vídeo, ele reclamava. Quando perdeu para o Peru nas semifinais da Copa América, Messi disse que tudo estava armado para o Brasil e que eles não queriam fazer parte dessa corrupção da arbitragem. Palavras textuais do Messi. Mostramos o vídeo outro dia. Conspirações sempre existiram? Claro, mas é porque há números e situações que sempre caem para um lado, que a gente fala, pô, já deu, já deu. Olhem esses números, é muito barcelonês mesmo, como sempre falamos na Liga. Quando há números tão absurdos entre times disputando as mesmas coisas, fica muito evidente. Intervenções do VAR, a cada 100 faltas de um lado e de outro, reparem, Argentina líder, 0,0 intervenções contra. É impressionante mesmo. Espanha, França, Bélgica e Suíça estão classificados para as quartas de final. Tudo mais ou menos equilibrado, né? Números, ou seja, nesse caso,
entre as intervenções a favor e as intervenções contra, bom, se a Espanha está em segundo, mas poxa, se você compara com as outras, está equilibrado. Olha a da Argentina quanto às intervenções contra e a favor, contra, 0. A favor é a que mais tem, pô, por favor. É impressionante, isso é muito típico do Barça. É muito típico do Barça. E também acontece em situações absurdas em que você pensa, nenhum jogador, nenhum capitão pode falar assim com o árbitro. Nenhum. Ele disse várias vezes ao árbitro, fale direito comigo. Esta é a foto, mas eu tenho a imagem aqui. Tem uma situação aqui com, bom, é a mesma, né? E já tem outra em outro ponto da partida, em outro momento do jogo, ele falou isso várias vezes. E com o dedinho, fala direito comigo, mas várias vezes com o dedinho. Não é a primeira vez que vemos Messi fazer isso. Reparem, este é o Messi. Este é o Messi em uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo, justamente contra o Paraguai. Ele dizia, você está se arriscando, é que olha... Você está se arriscando, dizia o árbitro. Impressionante, e esse aqui morrendo de medo. Vamos ver, com o regulamento na mão, esse árbitro e o de ontem, se alguém fala com eles desse jeito, mesmo que não esteja xingando, se alguém fala assim apontando o dedo, ele diz, olha, a autoridade aqui sou eu, cartão amarelo, cai fora daqui. Mas é claro. Bom, cara, então é isso. É impressionante, insisto, volto a dizer a mesma coisa, porque tenho amigos e família argentinos. Argentina? Isso não é contra a Argentina, parte da minha família ou meus amigos. Tenho feito programas com argentinos, não é nada contra eles, absolutamente, certo? Porque não é nada pessoal, claro. Mas olha que eu me segurei bastante nos últimos dias com esse assunto, me segurei bastante mesmo. Mas chega um ponto em que você diz, pô, que diabos é isso? Já chega. É que fica muito na cara, cara. Fica muito na cara. Enfim, tudo de bom pra vocês. Deixem um like. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Por favor, comentem, compartilhem. Deem um like no vídeo que ajuda muito. Um abraço pra todos os argentinos. Nos vemos no próximo. Tchau.